Olá, amigos, muita paz e muita luz para todos. Nós estamos iniciando agora mais um Despertar Espírita pela TV Nova Luz, pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM e pela Rede Amigo Espírita. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o nosso dia no Brasil e no mundo. Assim como narra a Bíblia no Antigo Testamento, os 10 mandamentos foram diretamente entregues por Deus a Moisés, o escolhido, para libertar o povo hebreu do jugo da escravidão no Egito. Tais mandamentos constituíram a base que reformaria a vida daquela sociedade. Muitos anos depois, ao tempo de Jesus, os costumes judaicos estavam mais presos à forma do que ao conteúdo e levaram o Cristo a realizar profundas reflexões junto àquele povo. Ele disse assim: "Não vim destruir a lei ou os profetas, mas dar-lhes cumprimento." Qual o maior mandamento das leis de Deus? Será que ainda hoje nós permanecemos mais presos à forma do que ao conteúdo? Como eliminar o orgulho e o egoísmo de nossas vidas? Está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre o mandamento maior. Que coisa importante para a nossa vida que Jesus nos trouxe. Por isso, eu convido você agora a participar do nosso programa. E nós sabemos, meus irmãos, que esta energia, que é a energia do amor, é a energia capaz de alterar as nossas existências. Quando o Mestre nos fala do mandamento maior, de nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, ele identifica aí uma tríade. Nós precisamos aprender a nos amar e amarmos assim aqueles que estão próximos de nós e com isso amarmos a Deus na sua criação infinita. E quando nós pensamos em Deus, fala-nos o Livro dos Espíritos, os mentores espirituais, nos traz Allan Kardec, que nos falta um sentido íntimo, capaz de nos auxiliar a compreender Deus na sua plenitude. Mas nós já podemos compreender o Senhor, podemos compreender esta inteligência suprema, criadora de todas as coisas, como nos ensina o Livro dos Espíritos, na pergunta número 1 de Allan Kardec, nós já podemos compreendê-lo através dos seus atributos, através da sua obra. Olha, Deus é único, pois que se tivessem vários deuses, haveria dificuldades, com certeza. Deus é eterno, porque não houve ninguém que o houvesse criado. Porque se ele tivesse sido criado por alguém, esse alguém seria Deus. E é eterno porque ele nunca teve começo e jamais terá fim. Quando a gente pensa em eternidade, em infinitude, a gente tem uma dificuldade de compreender, porque o nosso cérebro humano é tão somente capaz de captar aquilo que tem começo, meio e fim, porque ele próprio, a nossa constituição física, teve um começo, tem um meio e vai ter um fim. Por isso que fora do corpo físico, nós temos uma compreensão mais dilatada do que seja Deus. Mas nós podemos basearmos-nos, por exemplo, nas pesquisas científicas que nos falam que o universo, que é a criação de Deus, é infinito. O universo não tem fim. Olha que coisa, meus irmãos. Só de pensar nisso, nós já trazemos para o nosso coração essa infinitude de Deus.
E Deus é soberanamente justo e bom e criou leis de amor que não nos punem, mas nos educam para o bem. Então Deus nos criou simples e ignorantes, nos criou a todos nesse patamar, porque se Ele já tivesse criado seres perfeitos, Ele não estaria sendo justo. Então Ele não criou anjos, Ele criou o princípio inteligente que vai sendo elaborado desde o mineral, passando pelo vegetal, chegando ao nível hominal, que é o ciclo que nós estamos vivenciando agora, mas caminhando para um outro ciclo, que é a angelitude. E a energia que ativa em nós os potenciais divinos, porque nós trazemos a genética divina em nós, porque Deus é o nosso Pai e a nossa divina Mãe ao mesmo tempo. Mas, como nós já angariamos o livre-arbítrio, nós iremos ativar os potenciais de filhos de Deus à medida que nós começamos a amar. O amor, ele ativa em nós esses potenciais divinos. E quando nós pensamos em amor, é muito intrigante. Nós pensamos assim, puxa vida, eu sempre pensava, como é que eu vou amar as pessoas com as quais eu não tenho convivência? Como é esse amor? Você já pensou nisso? Você já pensou se é capaz de amar aquela pessoa que você só vê na hora que você vai na padaria comprar o pão? Ou que você só vê nos minutos que você está no ônibus, e que hoje em dia já não são nem mais minutos, já são horas, né? Como é que nós vamos amar essas pessoas? E eu fiz essa pergunta para Maria Clara, para a mentora da nossa casa. E ela nos explicou o seguinte, que quando nós estamos cuidando, ou quando nós estamos desejando o bem, é uma forma de amor, na medida das relações daquele momento. Então, se eu chego numa loja desejando olhar uma mercadoria, se eu entro e não dou bom dia para ninguém, e saio e não me despeço, eu faço essa pergunta para você, eu estarei amando aquelas pessoas? O que você acha? Não, eu não vou estar amando. Mas na medida das possibilidades daquela relação, é uma pessoa que eu não conheço, mas se eu entro e eu desejo um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, aí eu já, na medida das possibilidades daquela relação, eu já estou colocando uma energia boa. E toda vez que eu coloco uma energia boa, o que eu dou é aquilo que eu crio dentro de mim. Essa é a lei da vida, essa é a matemática divina. Nós só temos aquilo que nós damos. Então, na medida que eu estou dando, oferecendo alguma coisa, eu estou recebendo. Então, se eu falo, bom dia, não importa que as pessoas que estejam ali não queiram me responder, não tem problema algum. Mas se eu estou fazendo, se eu estou doando essa energia boa, eu já estou ativando em todos os níveis do meu ser a energia de amor. Isso é muito importante. Então, se eu ao sair, se eu digo assim, olha, boas vendas para você, não estou comprando nada, mas que você consiga vender bastantes coisas, tudo de bom. Eu já estou deixando um lastro de luz atrás de mim, não importando que o outro tenha o mesmo nível de educação. Porque é interessante, meus irmãos, alguns companheiros, uma vez uma companheira aqui da nossa casa espírita me disse, não, Yasmin, olha só, se alguém me trata bem, eu trato bem, eu sou amorosa. Mas se alguém não me trata bem, eu trato mal. Se alguém fala alto, eu falo alto, se fala baixo, eu falo baixo, se alguém grita, eu grito também. E aí eu perguntei, mas então quem é você? Qual é a sua personalidade? Você tem que se definir, porque você não pode dar o poder aos outros de definirem o seu estado de espírito, de definirem como você deve se comportar.
quem vai definir isso é você, é a sua própria consciência, é a sua forma de ver o mundo. E com isso, nós vamos melhorando os nossos relacionamentos. Agora eu vou fazer uma pergunta aí, realmente muito séria. Como nós vamos educar, ou como nós vamos nos relacionar, primeiramente, como nós vamos nos relacionar com os nossos desafetos? Olha que coisa mais difícil, amar aqueles que não nos compreendem. Amar aqueles que não têm sintonia conosco, que têm gostos diferentes, que veem a vida de forma diferente. Esse é um grande desafio para as nossas existências, não é verdade? Mas nós podemos sim amar na medida do possível. Antes de mais nada, não exigir que os outros tenham um comportamento que não lhes está na maturidade emocional. E nós entendermos que aqui encarnados na Terra, estamos todos juntos e misturados. É assim que Deus deseja. É assim que Jesus deseja que nós nos auxiliemos uns aos outros, colocando junto a nós espíritos mais evoluídos e espíritos sem maturidade emocional. Isso faz com que nós ativemos os nossos potenciais de amar de formas diferentes. E isso é muito importante, meus irmãos, porque como é que nós iremos ativar a paciência, a tolerância em nossas existências? Convivendo com os anjos? Não, isso não é possível. Nós vamos ativar a nossa tolerância, a nossa resiliência, o nosso autocontrole, a nossa paciência, o nosso amor com companheiros que sejam difíceis, que não pensem como nós. E aí é necessário, de início, nós identificarmos, termos a lucidez para identificarmos quais aqueles companheiros no nosso dia a dia, tanto na nossa família quanto no nosso local de trabalho, têm dificuldades conosco e nós com eles. Então, não vamos botar o problema, o desafio debaixo do tapete, porque as feridas nós só as conseguimos curar se as identificarmos e buscarmos o remédio adequado para tratá-las. Então, meus irmãos queridos, identificando as pessoas com as quais nós temos dificuldades de relacionamento, seja no lar, seja no trabalho, enfim, na casa espírita, isso pode acontecer em qualquer lugar. Nós vamos pedir o amparo da espiritualidade superior à noite. Vamos ler um trechinho do Evangelho. Eu falo à noite porque geralmente é o momento no qual nós estamos mais calmos, vamos nos preparar para o recolhimento. Mas pode ser em qualquer horário do dia que você tenha a possibilidade de ir para um local, de se resguardar um pouco. E vamos ler o Evangelho e fazer uma oração, pedindo a orientação dos mentores espirituais para que nós tenhamos lucidez para identificar como nós vamos lidar com aquela pessoa. E o caminho jamais será o enfrentamento. As águas, elas conseguem ultrapassar os obstáculos, não porque elas arrebentem com os obstáculos, mas porque elas têm a sabedoria de contorná-los. Então, é identificar a melhor forma de falar com a pessoa, a melhor forma de olhar para a pessoa. Existe o caso de uma companheira querida, que era secretária e vendedora de uma loja. Uma loja aqui no Rio de Janeiro que tem uma capacidade de vendas imensa. E ela começou a abandonar o serviço de secretária porque foi colocada por um gerente para ser vendedora. E entrou uma nova gerente em substituição do gerente anterior, com quem ela se dava muito bem. Essa nova gerente olhava para ela com um olhar desconfiado. E apesar dela ser aquela pessoa que mais vendia
no departamento, à noite, quando ela terminava o serviço, sempre a gerente chamava ela e começava a fazer uma série de perguntas. E ela se sentia diminuída diante daquela situação. E apesar de estar ganhando bem, porque ela ganhava comissão, e apesar de estar vendendo muito bem e fazendo o que ela gostava, ela já estava pensando em se afastar do serviço. Porque ela dizia, olha, é um desafeto. Se não é um desafeto dessa vida, é um desafeto de vidas passadas, e eu não estou conseguindo interagir com essa gerente. Foi aí que ela veio participar de um grande encontro de meditação. Ela participou de um encontro de meditação, e aí a pessoa que estava conduzindo o encontro sugeriu a ela e a todos que ali participavam uma meditação diferente. Que ela relaxasse o corpo, imaginasse descendo 10 degraus de uma escada, que é uma técnica para aprofundar o relaxamento, e que ela se encontrasse com a pessoa com quem ela, no momento, sabia estar com maior dificuldade no relacionamento. E ela fez isso. Ela relaxou, imaginou que estava descendo os 10 degraus, e aí surgiu um lugar interdimensional e ela pediu para que aparecesse aquela gerente. E a gerente surgiu. Só que a gerente, quando surgiu, aquele olhar que ela via como um olhar de reprovação e de desconfiança, era um olhar de medo. Um olhar de insegurança, um olhar de profundo sofrimento. E ela perguntava na sua imaginação, porque ela conseguiu entrar em contato, em realidade, com o psiquismo daquela gerente. Ela perguntava, mas por que você age dessa forma? E ela respondeu à gerente, na acústica da mente dessa companheira, eu tenho medo. Eu tenho medo de perder o meu emprego. Eu estou me sentindo muito fragilizada. Ela falou umas palavras de conforto e terminou a visualização. Ela imaginou a pessoa saindo, a gerente, subiu os 10 degraus da escada. E aí, fez uma oração de agradecimento. No dia seguinte, era uma segunda-feira, ela resolveu procurar o representante de um departamento que geralmente existe em todos os lugares. É uma brincadeira, é o DIVA, Departamento de Investigação da Vida Alheia. Tem sempre aquela pessoa que conhece a vida de todo mundo no local, não é verdade? Aí ela disse, eu vou perguntar sobre a vida dessa gerente. Aí foi lá na representante do DIVA, lá do serviço dela, e começou, puxa vida, eu acho a fulana meio tristonha. O que será que ela tem? E aí essa representante do DIVA, do Departamento de Investigação da Vida Alheia, falou, mas você não sabe? Todo mundo sabe. Ela disse, não, eu não sei. Olha, ela se separou. E o filho apareceu com uma doença muito grave. E ela está muito nervosa porque ela depende do dinheiro daqui para poder sustentar o tratamento do filho. E sem esse tratamento, o filho dela corre risco de morrer. Foi aí que essa companheira identificou a base do comportamento difícil da sua gerente. Ela tomou uma decisão. À noite, quando a gerente sempre chamava ela para que ela desse com pormenores o dia a dia, ela resolveu inspirar fundo, olhar nos olhos da gerente e falar, fulana, eu vou te dizer tudo o que aconteceu, mas eu quero te dizer que você pode confiar em mim. Eu vou fazer tudo sempre, vou dar sempre o meu melhor. Olha só, e olhando nos olhos da gerente, ela falou tudo o que estava acontecendo, o que aconteceu no dia, sem aquela chateação. E depois ela pegou na mão da gerente e disse assim, olha, tudo vai dar certo, você pode contar comigo. A partir de então, as duas se transformaram em amigas. Meus irmãos, este é um exemplo muito interessante de que por trás de uma conduta inadequada, muitas vezes existe alguém
com medo. Existe uma criança frágil que não está sabendo lidar com as situações. Então, se você tem alguma dificuldade com algum desafeto, faça isso, faça uma oração, peça o amparo de Jesus. Imagine-se ao lado do Senhor, recebendo essa pessoa e fale espiritualmente com ela todo o bem que você deseja. Eu tenho certeza que, pouco a pouco, as dificuldades no relacionamento vão se diluindo. Olha, nós estamos com uma participação da Fernanda Lopes Rego Soares. Ela é de Miguel Pereira. Fernanda, um beijo no seu coração, minha querida. Que bom que você está aqui conosco no nosso programa. E ela fala, Fernandinha, amar a Deus é sentir Deus dentro de nós. É sentindo, passamos e sentindo, passamos a amá-lo. E amando-o, nós amamos a nós mesmos e a todos os que estão à nossa volta. O amor, diz-nos a Fernanda, é um exercício diário de aprendizado e trabalhando por nossa iluminação. É doar o melhor de nós às pessoas. Muita paz para todos. É isso aí, Fernanda. Com certeza, nós precisamos nos ligar a Deus através das nossas orações, nos encharcarmos dessa energia de amor e sermos um canal desse amor, um caminho desse amor para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. E nós temos uma pergunta. Para Jesus, qual é o maior mandamento das leis de Deus? E fizeram essa pergunta para ele. E Jesus disse que poderia resumir toda a lei e os profetas no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí vai uma pergunta para o seu coração. Como é que nós podemos amar a Deus se nós não conseguimos apalpá-lo, se nós não conseguimos vê-lo? Como é que nós conseguimos fazer isso, hein? O que você acha? Esse é um desafio, mas nós podemos sim amar a Deus quando oramos e colocamos na nossa vida os seus ensinamentos, as leis divinas que Jesus nos veio trazer, abdicando muitas vezes de interesses que nós possamos ter. Às vezes os interesses materiais entram em conflito com os nossos interesses espirituais. E aí nós temos que ter forças para abrir mão daquilo que pode nos trazer um prazer momentâneo, mas irá certamente nos trazer muita dor, muito sofrimento depois. Gente, nós estamos terminando o primeiro bloco do nosso programa, mas nós vamos fazer um rápido intervalo, então fique conosco e na volta nós vamos conversar mais a respeito de como trazer o amor para a nossa vida, para o nosso cérebro, para todos os níveis do nosso ser e vamos ouvir, antes do nosso retorno à música, Canção da Sopa, de Carlinhos Conceição. Ela é linda, vocês vão adorar. Eu volto já já. Vai uma sopa aí, meu irmão. Vai uma sopa aí, meu irmão, quentinha como o abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão, água, refresco, um pedaço de pão. Água, refresco, um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz do Rabi de Nazaré. Legume cascado, panela no fogo, paz e alegria, labor abençoado. Dois lados da vida, duas dimensões, mexendo a alquimia da boa vontade.
As meninas cortam, obreiros vigiam, e em nome de Deus é Jesus quem tempera a sopa do bem com o divino sal da terra. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana luz para quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana luz para quem dá e quem recebe. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana luz para quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana luz para quem dá e quem recebe. Vai uma sopa aí, minha irmã, vai uma sopa aí, meu irmão, quentinha como o abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão, água, refresco, um pedaço de pão. Água, refresco, um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz do Rabi de Nazaré. Este mês, o lançamento do Clube de Arte é o livro Albert Schweitzer, Uma Vida Chamada Amor. A escritora Brunilde Mendes do Espírito Santo organizou esta bela obra, apresentando com detalhes a vida desse trabalhador do Cristo, que nos estimula a vivência do amor em sua mais elevada expressão. A reverência pela vida foi a sustentação de seus pensamentos, atos e de seu ideal. Vale a pena conferir. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Você não pode perder a promoção deste mês do Clube de Arte. O DVD Allan Kardec e o Surgimento do Espiritismo, mais o CD Lei de Causa e Efeito com o Dr. Jorge Andréa, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Liga agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Gente, estamos de volta. Que coisa boa estarmos juntos, começarmos a semana com as reflexões, com as orações. Isso é uma delícia. E sempre quando eu volto do nosso intervalo, eu gosto de falar para vocês que a loja do Clube de Arte ela está sempre com boas promoções. E ali você vai encontrar um material maravilhoso para dar de presente. Olha que coisa fantástica, presentear alguém com essas músicas lindas desses companheiros queridos, trabalhadores da arte espírita. Os conteúdos das entrevistas, sempre com temas atuais, analisados à luz da doutrina dos espíritos. Todo esse material, ele leva para a nossa mente, para o nosso coração, para os nossos amores, uma energia de amor que acaba envolvendo
o nosso ambiente, colocar essas músicas em casa. Gente, olha, eu saio de casa e deixo tocando as músicas, porque as orações musicadas, como realmente as músicas espíritas são, elas acabam impregnando o ambiente de amor. É tratar a nossa casa, o nosso lar. A gente tem esses cuidados, né, de limpar a casa, passa pano, limpa os móveis, tira poeira. Isso é muito justo, é necessário. Mas nós precisamos fazer a limpeza espiritual. E é com essas orações, colocando bons programas, colocando boas músicas, que nós vamos criando uma couraça energética boa na nossa casa, a fim de que as entidades perturbadoras não consigam acessar. Gente, olha, é fácil. É só você ligar para 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse loja.clubedearte.org.br. E com isso você também vai estar nos ajudando a manter a programação espírita na rádio e na internet. E agora eu estou ao lado de um companheiro muito querido, é o nosso querido Luiz Machado, amigo de longas datas, desde a época que eu vivia em Manaus, né, Luiz? Exato. Não vamos dizer que já faz mais de 30 anos isso, porque Não, aí o pessoal vai fazer desagradável. cálculos. Não, meus amigos, vocês que estão aqui Eu tinha conosco, são cabelo, amigos né? do coração, né? Desde a época que você tinha cabelo, Luiz, não tinha... Aí, os cabelos compridos, o do Luiz, não era? Verdade. Não tinha cabelo branco. Eu também era magrinha. Uma diferença. Mas o nosso companheiro é um grande palestrante, um conhecedor da doutrina dos espíritos e está nos trazendo aqui a sua presença repleta de amor. Seja bem-vindo, Luiz, ao nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com vocês. E agradecer a Deus pela oportunidade realmente. E o dia hoje está lindo, né? Como ele estava falando. Né? No Rio de Janeiro o dia está maravilhoso. Nós até pensávamos que fosse chover, porque estava ventando realmente muito ontem, mas o dia amanheceu lindo. Eu não sei você aí da Noruega que está nos assistindo, que nós temos companheiros na Itália nos assistindo, na Bélgica, em Portugal, nos Estados Unidos, enfim, no Brasil como todo. Nós estamos aqui, olha, cercados de amigos. É uma rede de amigos maravilhosa que nós sentimos um amor muito grande no ar. E eu queria conversar exatamente sobre isso com você. O nosso tema que é o mandamento maior, mas eu queria que antes você falasse dos 10 mandamentos de Moisés. Bom, os 10 mandamentos que nós sabemos dos 10 mandamentos, eles são as leis de Deus recebidas pelo médium Moisés, né? O que nós conhecemos da história? Moisés, ele recebeu mediunicamente, pelos espíritos superiores, 3 tarefas muito importantes. A primeira seria libertar o povo hebreu do cativeiro, né, do Egito. E depois tendo feito isso, ele traria o cumprimento da segunda tarefa, que seria o monoteísmo, que é a crença em um só Deus. Nenhuma das 2 primeiras tarefas, eu imagino, tenha sido simples, fácil. Primeiro que ele teve que, quase que sozinho, lutar com um poder muito grande na terra, né? E segundo, que depois que ele liberta o povo hebreu e leva para o deserto, ele começa a trabalhar também quase que sozinho a segunda tarefa, que era o do monoteísmo. Fazer entender às pessoas da época que não existiam vários deuses, e sim um só. E a este que nós deveríamos amar, acima de tudo, né? E depois, então, o terceiro, que seria receber as leis de Deus, os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos seria, como são, as regras que Deus passou para nós de maneira didática, que é o amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus, então, depois resume, dizendo que seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Essa questão é muito atual, né? Como é que nós vamos colocar isso tudo em prática? Me fala. Não, com certeza, é muito atual. Por que ele ainda é atual? Porque nós ainda não conseguimos colocar ele na integridade, na prática, né? Então, existem conhecimentos profundos ali. Por exemplo, tudo ele fala sobre o amor. Quem de nós consegue definir
o amor. Cada um de nós tem a sua interpretação disso, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, por quê? Ele é a causa de tudo que existe. Né? É o princípio de tudo que existe. E é o próximo como a si mesmo. Não tem como entender amar a Deus sobre todas as coisas se eu não tiver essa relação com o meu semelhante de igual maneira. E eu não posso ter essa relação com o outro se eu não tiver isso estabelecido comigo mesmo. Porque é importante que a gente entenda que eu só dou aquilo que eu de verdade tenho. Então, se eu não consigo, nesse processo, vamos dizer, difícil, mas glorioso, de amar a mim mesmo, eu não vou conseguir olhar os outros com o mesmo amor, porque eu dou aos outros o que eu de fato tenho. Então, essa didática que Jesus nos traz, lembrando que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque dele nós dependemos de tudo, absolutamente tudo. Então, entendendo isso, ficaria menos difícil entender as outras duas propostas, que então, amando a Deus, é amando o próximo e como a si mesmo. E é todo um exercício, né, de alto amor. À medida que a gente vai crescendo, vai se valorizando, vai se amando, nós vamos transferindo naturalmente para o próximo. Agora, é muito interessante porque auto-amor não é egoísmo. Então, eu gostaria que você desse essa diferenciação para nós. Vamos conversar um pouco sobre egoísmo e esse auto-amor, para a gente conseguir identificar. Certo, é verdade. Sempre que a gente coloca para a gente ter a oportunidade de participar de estudos com esse tema, e a primeira vez quando chega para nós essa de você primeiro precisa se amar para amar os outros, né? Então, a intenção primeira é amar. Né? Amadurecemos a ideia de que eu preciso amar. Eu preciso desenvolver o amor. Isso é algo tão extraordinário, tão forte, que nos envolve por completo. Didaticamente, entendendo que esse amor, eu preciso desenvolver de tal maneira, com o objetivo de viver em paz. E ninguém vive em paz estando sozinho. Então a proposta de amar-se, primeiro, é de poder ter para dar. Entendendo de que não é possível dar o que eu não tenho. Não é? Então, foge então da primeira impressão de que seria uma proposta egoísta, porque o que o egoísmo nos possibilita? Eu quero para mim. E aí parou por aí. Mas a proposta do Evangelho de Jesus não é essa. É ter para dar. É ter para dividir. Para fazer. Então, você está feliz? Estou. Então, eu também estou feliz. Né? Então, se a minha felicidade só é útil para mim, ela é ilusória, não é real, não é felicidade. A minha felicidade só é verdadeira se ela, uma vez compartilhada naturalmente com o próximo, e alcança o objetivo. Então, o egoísta, ele não é verdadeiramente feliz, tendo ao seu redor sofrimento, angústia, amargura. Daí porque a necessidade de ir ao encontro do próximo. Porque é nesse exercício, porque nós estamos num processo de eterno autoconhecimento. E eu não tenho como fazer isso sozinho. Por isso é que Deus me coloca na convivência com o próximo. E é nesse exercício que nós vamos crescendo, entendendo que é muito importante que eu dê, mas o que eu tenha. E o que eu tenho? Eu preciso saber o que eu tenho. Né? É aí a proposta do autoconhecimento. Então eu preciso me conhecer, saber as coisas que eu preciso transformar, e automaticamente isso vai favorecer os outros. Porque à medida em que eu cresço, eu vou levando aqueles que estão, a princípio, mais próximos ao mesmo crescimento.
É muito interessante, meus irmãos, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz textos magníficos e as análises dele próprio, Allan Kardec, que nos colocam que o egoísmo, que o orgulho são obstáculos para a nossa verdadeira felicidade. Então, quando nós temos uma postura egoísta daquele que só pensa em si próprio e prejudica as pessoas, só quer saber daquilo que lhe é valoroso e interessante, desprezando os outros, ele, na realidade, não está trabalhando para a sua felicidade, ele está se desequilibrando. Mas nós não nos damos conta no nosso dia a dia, naqueles minutos que nós fazemos as pequenas escolhas, que aquilo possa ser egoísmo. Você poderia nos ajudar a identificar, como é que a gente pode identificar que uma escolha está verdadeiramente sendo egoísta e não está sendo uma escolha ecológica, que nos ajude no nosso equilíbrio? Bom, Yasmin, eu penso que esse é um processo diário de reflexão. Nós não vivemos sozinhos no mundo. Então, todas as nossas atitudes, elas sempre têm uma repercussão para o próximo. Sempre. Sempre tem alguém nos observando. Eu gostaria de colocar uma vivência pessoal. Há muito tempo, nós tínhamos o hábito infeliz de jogar coisas na rua. E nós estávamos caminhando na calçada com um casal de amigos. E eu peguei uma bala, levei a bala à boca e o papelzinho foi naturalmente para o chão. Quer dizer, eu não fiz isso por maldade, mas é o hábito de viver de maneira relaxada, sem medir consequências. Aquilo que para mim, na época, significaria algo completamente insignificante, hoje eu sei que não é, realmente não é. Então, nessa oportunidade, nós estávamos caminhando na calçada, então nós fizemos isso, nós jogamos o papel na calçada. Ele, do casal, voltou lá, pegou o papel do chão e colocou no próprio bolso. E seguimos viagem. Ele não me disse nada. Ele não me chamou atenção, não me deu sermão de nada. Mas foi o suficiente para eu nunca mais ter esquecido. E eu vivi, então, a partir daí, com os bolsos cheios de papel de bala. Muito bom. E nós vamos observando. Então, nós vemos que muitas vezes nós não precisamos ficar falando, chamando a atenção do outro, mas tendo um comportamento que é observado. Não é verdade? O nosso comportamento é observado por todos. Agora, como é que nós vamos identificar o nosso orgulho? Porque há aquele orgulho grande, mas temos aquele orgulho nosso de cada dia que nós não nos damos conta que é orgulho. A proposta dos Espíritos Superiores para nós é fazer, se nós fizéssemos todas as noites uma reflexão, conforme sugere Santo Agostinho, nós teríamos a abençoada oportunidade mais frequente de nos conhecer, de estar atentos às nossas atitudes. Não é nos tornarmos fanáticos. Não é essa a proposta. É fazer com que nós prestemos atenção nas nossas atitudes, para que elas não sejam levianas. Né? E como todo esforço requer de nós paciência, força de vontade, nós deixamos de lado, normalmente. Então, se nós colocássemos em prática isso, nós estaríamos mais atentos às nossas atitudes. Então, eu preciso ser útil. Se eu trago comigo verdadeiramente essa preocupação, tranquila, mas que seja honesta, né, verdadeira, diária, eu estarei atento às minhas atitudes. Então, desde o simples papelzinho no chão a grandes atitudes, nós estaremos conscientes disso, lúcidos, né? Para que ao final do dia, nós pudéssemos refletir e procurar lembrar desde o que nós fizemos no momento acordar até o presente momento. Então, nisso se vai pequenos momentos de orgulho, dos grandes, né, da vaidade e tal. Então, sempre nessa preocupação. Será que eu estou sendo útil? Né? Será que eu estou promovendo aqueles que me observam momentos de alegria, enfim, de utilidade? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Essa pergunta também é boa, né? Nós começarmos a falar... E Yasmin, com licença, normalmente é o que Jesus faria, tá certo? Vamos trazer um pouco mais para nós, né? O que eu faria se estivesse naquele lugar?
Porque Jesus é o Espírito puro, né? Fica muito difícil. Jesus faria coisas que certamente hoje eu não tenho condições de fazer, mas posso. É que eu não conheço em mim isto ainda. Por isso ele afirmou, vós podeis fazer. É uma afirmativa, né? Então, se eu pelo menos começar a exercitar, eu me colocar no lugar do outro, fica mais fácil isso. E isso rompe necessariamente, no meu entender, essas nossas barreiras do egoísmo, né, do orgulho. Por que determinadas atitudes me aborrecem? Essas mesmas atitudes não aborrecem você. Qual é a diferença? É a maneira de cada um receber aquela mesma atitude, né, aquela mesma ação. Então a gente leva a entender, a gente entende que o grande desafio está em nós descobrirmos por que isso me faz bem e por que aquilo não me faz bem. Quer dizer, está em nós a causa disso, né? Então, e Jesus nos propôs vários exercícios. Se coloca no lugar do outro. Você gostaria que fosse com você? Ah, eu gostaria. Tem certeza? Né? Quer dizer, aí chega na hora, nós mostramos o oposto. Por quê? Porque simplesmente nós ainda não nos demos a oportunidade de nos conhecer. Então a gente vive por viver. Né? Se fez bem, se fez mal, a gente não sabe por que faz bem, e assim a gente vai crescendo e passa isso para os outros. E a proposta da doutrina espírita é fazer exatamente isso. Não é uma tarefa fácil, mas não é impossível. E aí os espíritos vêm nos lembrar com extremada alegria, você não está sozinho. Foi para isso que nós viemos. Nós estamos num corpo físico, de novo, para dar continuidade ao nosso autoburilamento. Muito bom. Nós temos uma participação da Márcia Ramos, do bairro de Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. Um beijo, Márcia, para o seu coração. Se não sabemos ainda o que é Deus, como poderemos amá-lo? Amando o próximo. Realmente nós não temos como. É difícil nós amarmos ao que nós não conhecemos. Aí como é que nós vamos conhecer a Deus? É difícil? Não, é entender que Ele está em nós. Então, por isso a didática inteligentíssima e amorosa de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque é o que foi divulgado, né? E realmente é importante. Agora, como que eu vou amar? Através do meu próximo. Como? Como a mim mesmo. Então, nós precisamos entender que a dificuldade, o que torna isso difícil é o meu orgulho, é a minha vaidade, é o meu egoísmo. Então, eu preciso trabalhar isso com caridade comigo, porque eu preciso entender que, sendo caridoso com as minhas próprias deficiências, eu serei com muito mais facilidade caridoso com as deficiências do próximo. São as mesmas. Nós somos espíritos, nós somos irmãos mergulhados nas mesmas necessidades, vistas de forma diferente, como nós dissemos aqui anteriormente, né? Por que isso faz mais mal a mim do que a você? Porque nós estamos em situações de visão diferente. À medida que nós vamos crescendo, isso se torna diferente. É melhor, né? Mais claro para nós. Então, amar a Deus só é possível no exercício de amar a si mesmo, amando o próximo. Porque, então, a medida do nosso amor ao próximo é a medida do amor que nós temos a nós mesmos. Então, quanto mais respeito nós temos ao nosso corpo, respeito à nossa vida, isso vai exalando de nós numa forma de amor aos nossos semelhantes. Nós, infelizmente, já estamos chegando ao final desse nosso encontro tão gostoso, com tanta energia boa, que nos impulsiona para sermos a cada dia mais alegres, mais saudáveis, mais felizes. E eu vou convidar o meu amigo a dar suas palavras finais sobre o amor. Bom, o amor realmente é esse sentimento extraordinário que, conforme diz os espíritos, né, da codificação, é uma força irresistível. É a fonte é o motivo pelo qual nós existimos. Então, enquanto nós trabalharmos conosco para entender esse abençoado poder, nós estaremos de maneira firme caminhando para a real felicidade, que é esse amor conosco, né? Entendendo que Deus nos ama incondicionalmente. Eu sempre gosto assim, de comparar, por exemplo, o amor materno. O amor materno é algo que faz com que você supere as suas próprias dificuldades. Se o amor materno
possibilita essa grandeza extraordinária para um ser humano que vivencia isso, no caso vocês, mulheres, o que dirá ser esse amor de Deus para conosco? Então eu fico assim, quando paro para pensar, analisar, eu fico realmente emocionado, porque se nós nos dermos conta, o amor, ele está presente em tudo, no ar que nós respiramos, no alimento que nos mantém vivo o corpo físico, na relação uns com os outros. Tudo é amor, tudo é expressão do amor. E como identificar isso? Trabalhando o meu interior, porque a gente identifica com mais facilidade aquilo que a gente tem afinidade. Então, nós temos a oportunidade de trabalhar isso todos os dias. É realmente desenvolver isso, alimentando em nós essa boa vontade, esse amor. Então, é a fonte de tudo. E graças a esse supremo Deus, né, não tem como fugir. Nós estamos vinculados a Ele porque isso faz parte da nossa vida. Nós podemos nos distrair por teimosia, mas é fatal que nós retornemos a esse caminho, que é o do amor, porque esse é o nosso destino. Muito obrigada, Luiz, pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, gente. E para você, muita paz. Você não está sozinho, não está sozinha. Nós estamos juntos neste projeto de amor para os nossos corações, os corações de todos os nossos amores, daqueles que não comungam com os nossos pensamentos, e o amor para toda a humanidade. Um beijo no seu coração, até o nosso próximo programa. Este mês, o lançamento do Clube de Arte é o livro Albert Schweitzer, Uma Vida Chamada Amor. A escritora Brunilde Mendes do Espírito Santo organizou esta bela obra, apresentando com detalhes a vida desse trabalhador do Cristo, que nos estimula a vivência do amor em sua mais elevada expressão. A reverência pela vida foi a sustentação de seus pensamentos, atos e de seu ideal. Vale a pena conferir. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Você não pode perder a promoção deste mês do Clube de Arte. O DVD Allan Kardec, o surgimento do Espiritismo, mais o CD Lei de Causa e Efeito com o Dr. Jorge Andréa, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Liga agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.